Olá, seja bem-vindo novamente aqui nessa segunda aula. Eu sou o Dr. Joel Linhares. Estou disponível aqui para sempre poder acompanhar, para sempre transmitir todo o conhecimento que eu tive aqui, através dos leilões e para que você possa compreender cada vez mais o que é o leilão, o que encontrar, o que ler, e a gente vai estar aqui sempre para te ajudar. Curta, é, siga o nosso canal, estamos sempre à disposição aqui. Seja também, vá lá no nosso Instagram, Linhares Bueno Advogados. E também estou sempre disponível aí no WhatsApp para qualquer informação, qualquer dúvida que eu possa lhe ajudar. Tá? Então, continuando essa aula, eu quero, nesse momento, eu quero nessa a introdução ainda nesse módulo 1, ampliando mais aquilo que nós havíamos conversado sobre a finalidade e a modalidade do leilão, eu quero trazer aqui que tipos de bens agora que vão a leilão. Vem cá comigo na tela do meu computador. Quais bens podem ir a leilão? O leilão pode ser de bens, após toda aquela fase que eu te expliquei sobre a penhora do bem, sobre para onde vai, quem vai executar, sobre toda essa fase processual. Pode ir um bem imóvel, pode ir um veículo, pode ir um terreno, pode ir uma máquina e qualquer outro bem penhorável. Recentemente, eu ingressei até um leilão de um quadro. Então, isso tudo pode ser, tudo que pode ser trocado por dinheiro, por valor, tudo que pode ser monetariamente alienado, pode ir a leilão. Então é o seguinte, pode ir uma moto que está inservível? Pode. Isso vai ser penhorado. Pode ir claro, tudo é uma questão de valor. Pode ir um quadro? Pode ir um quadro. Pode ir um relógio? Tem pouco tempo eu vi um Rolex ali sendo à venda, ainda com número de série ainda. E nisso o valor ainda, metade do valor estava pouco mais de 20 mil reais. Então tudo que você imaginar que pode ser alienado, pode ir a leilão. Tá? Daqui a pouco a gente vai abrir alguns leiloeiros ali, você vai ver que tipo de coisa que você vai encontrar. É, máquinas, bastante, a gente encontra muito produto agrícola, coisas que, por exemplo, oficiais de justiça aprendem dentro de uma fábrica, um ar-condicionado, uma mesa, você vai encontrar tudo isso. Então existem sim essas possibilidades, tudo isso vai a leilão. Mas quem participa desse leilão? Primeiro, é o juiz que vai, no caso judicial, que vai definir a sentença, tá? Não estou falando ali da, das de banco, da caixa, que são outras modalidades, tá? Estou falando aqui do leilão judicial. Do leilão judicial, o juiz que vai definir o leiloeiro, previamente cadastrado, o leiloeiro se habilita, e através do pedido do exequente, ou seja, quem faz o pedido ao juiz é quem está solicitando a ação, que é o exequente, o juízo vai determinar qual leiloeiro, e que vai também citar o executado para que pague, caso ele não pague, aí vai vir as modalidades de penhora que eu lhe expliquei, tá? E geralmente primeiro bloqueio de conta e tal, e depois sim, muitas vezes quando achar bens móveis e imóveis, daí sim que vai para o leilão, tá? E depois que for definido isso, depois que o leiloeiro enviar ao juiz o edital, fazer a avaliação, aí sim entra a possibilidade ali, entra na verdade o arrematante. São esses os envolvidos. Poucos casos, tá? Existem a possibilidade ali de outros. Por exemplo, o Ministério Público, quando há uma criança envolvida. Já vi leilão também de que estava envolvido uma criança, porque quem estava solicitando ali a execução de um processo de pensão alimentícia era a genitora, mas a genitora representa a criança. Então, de acordo com o Código de Processo Civil, tem que tem que haver, na verdade, a observância ali e a outorga do Ministério Público quando há menores. Então, existe sim, nesse caso, até o Ministério Público envolvido. Mas, eu diria que cada caso assim, deve ser analisado no contexto geral, entender realmente o que é o processo. Tá? E como surge o imóvel no leilão? Através da dívida judicial, do processo de execução, da penhora e depois a avaliação
e daí sim a publicação do edital. Então, tudo isso vai ter que ser previamente feito para que até chegue no leilão. Eu arrematei um imóvel certa vez, de que o processo, isso foi em 2021, eu arrematei um imóvel, de que o processo era de 1998, isso de dívida condominal. Então é o seguinte, é, é uma é algo bem grande, é algo que deve ser sim bem analisado, porque são muitas vezes processos antigos, processo ainda que naquela época nem estava em processo eletrônico. Então havia uma quantidade absurda de documentos que foram digitalizados. Então existem essas possibilidades, claro, que cada vez mais vai diminuindo, mas você encontra muito ainda processos que ainda estão em estado de que foram digitalizados. Tá? Então isso tudo pode ir a leilão. Então é justamente nessa parte que deve haver observância. E quais são as etapas desse leilão? Após aquilo tudo, a penhora, a avaliação e depois a publicação, e daí sim vai vir o primeiro leilão, geralmente chamamos da primeira asta, depois a segunda asta e depois o ato da arrematação. Geralmente por isso. Mas você deve analisar bem, tá? Geralmente, o Código de Processo Civil define que no primeiro leilão, a primeira asta deve ser vendida, deve ser feita a tentativa em avaliação. Em segunda asta, de acordo com o artigo que eu te expliquei lá em cima, tá? O 978 e o 879 e o 903, esse imóvel não pode ser vendido até por abaixo de 50% da avaliação. Então isso deve ser analisado, tá? O porquê? Para que você não venha comprar um problema. Depois você compra um problema, depois isso vai se alongar, você vai perder dinheiro. Então é justamente isso que deve ser analisado. Depois, em segunda asta, tome muito cuidado e lembre-se, primeira regra, é uma execução não ser vendido abaixo de 50% da avaliação. Tá no código, tá ali, claro. Então, não ser vendido. É isso que a gente deve ser analisado. Igual eu expliquei num vídeo anterior. Não pode isso. E havendo a arrematação, existem casos esse ano. Entrei num leilão aqui na costa aqui do Paraná. E a avaliação já tinha sido aprovada, tudo, mas a avaliação estava bem abaixo. E eu ia arrematar aquele imóvel na primeira asta. Para mim já estava excelente. E fui lá, conferi toda a documentação. Um imóvel assim bem peculiar, porque ela havia na matrícula do imóvel, constava ali os usufruto vitalício. Mesmo assim, eu fui lá, pesquisei, verifiquei que os usufrutuários, que ambos já haviam falecido. Então, de acordo com isso, analisei, conferi e verifiquei que existe uma boa possibilidade ali. Houve assim, não arrematei aquele imóvel por outras questões, mas, de acordo com isso, dava sim para analisar na primeira asta. A segunda ainda ia um valor muito abaixo, então assim, ele realmente foi vendido, mas foi por uma outra questão que eu não mandei ele para um cliente, só que daí por o íntimo eu não quis concorrer com o meu próprio cliente. Só que daí meu cliente chegou no limite dele e ele não quis mais pegar aquele bem. Então assim, quando a gente está assessorando, você tem que ter essa ética. Seja a ética de ver que quem interessou foi seu cliente. Quem pesquisou, quem encontrou, muitas vezes foi ele. Então, se você tem a ética e falar assim, não, eu vou te assessorar nisso, siga aquele ponto. Mesmo que seja um bom negócio para você, mesmo que você possa entender, eu vou fazer o melhor uso. Não vai fazer o melhor uso. Quem vai fazer o melhor uso você está assessorando, você tem que ter a boa ética de acompanhar ele. E não
derrubar ele, tá? E após haver a arrematação, aí sim você pode ser habilitado no processo como terceiro interessado. Então, depois você vai ter ampliando aquela figura do arrematante. Esse arrematante pode ser uma pessoa física, você pode ser uma pessoa jurídica, então existem todas essas possibilidades. Então, eu arrematei um imóvel em Santos, em São Paulo, na minha pessoa física. Então, tenho esse imóvel lá até hoje na pessoa física, na pessoa jurídica. Então, existem todas essas possibilidades. Só que daí você vai ter que fazer uma análise tributária e verificar o que vai ser o que você vai entender, o que você quer, na verdade. E quanto mais você se afunila nisso, mais você vai compreender e mais você vai pegar o jeito ali e vai conhecer as técnicas. E qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo leilão, tá? O primeiro vai a avaliação do que foi aquele imóvel, aquela avaliação já pré-aprovada, aquela avaliação que o leiloeiro analisou, avaliou, enviou ao juízo, o juízo aprovou, enviou para as partes se manifestaram, e daí aquilo foi já aprovado. Aquela já é a avaliação aprovada, ou seja, ninguém mais vai falar alguma coisa daquela avaliação. Tudo que pode acontecer é eles embargarem com base em outros fatos, não conforme a avaliação. Mas é isso que também deve ser analisado. E em segunda asta, vai por um valor inferior, que de acordo com o Código de Processo Civil, e não pode ser um valor abaixo de 50% da avaliação. Tá? Pode ser 75%? Pode. Então, pode ser 90% em segunda asta? Pode ser 100%? Pode. Então, é isso que deve ser analisado no edital, e o edital está lá justamente para isso. E daí, exatamente isso que se encontra ali, o critério do preço vil. Eu quero deixar tão claro isso com você. Vem cá comigo na tela. Eu quero que você entenda aqui, ó. Entenda aqui comigo. Digitar aqui, ó. Número o Código de Processo Civil. Aqui diretamente no Jus Brasil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz, com base constante no edital, e não sendo fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Tá? Ou seja, o mínimo estipulado pelo juiz no edital, conforme aquelas partes que já se manifestaram, é 50%. Então, não pode ir abaixo de 50%, porque trata-se de preço vil. Tá? E caso isso tudo seja ignorado, pode haver embargos lá na frente, e depois você vai ter seu dinheiro travado. Então, isso deve ser muito bem observado, porque pode vir consequências legais, onde você vai ter seu dinheiro travado ali por bastante tempo. E daí sim, você pode analisar essa compra abaixo do mercado, se o investimento é interessante, qual é o investimento, vai conhecer, vai pesquisar, mas eu vou deixar essa parte aqui um pouco maior, porque vamos abrir daqui a pouquinho aqui na próxima aula, na terceira aula, nós vamos abrir aqui o leiloeiro, vamos analisar alguns imóveis. Vou vir aqui com você agora, tá? Imóveis que estão sendo aqui hoje, gravados aqui hoje, que está disponível aqui hoje. Então, vem comigo aqui na próxima que você vai entender melhor como analisar, como encontrar, como entender melhor essa questão de toda a análise do imóvel. Tá? Obrigado, te espero na próxima.